Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com você. Em alguns momentos, quando você acompanha a gente aqui no canal, você vai pegar algumas informações com dias, talvez até semanas de antecedência. Haja vista que a gente está analisando cada detalhe do que está acontecendo na política brasileira. Quem acompanha o nosso canal desde o início viu que eu já tinha comentado sobre a direita ser uma das primeiras a serem ouvidas, inclusive da importância do Anderson Torres fazer a sua manifestação logo de início, porque eu já falava que era a chance dele expor toda a verdade. E enfim, também resolveram dizer isso agora, uma semana ou duas depois, não me lembro. É a matéria do Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. Bolsonaristas veem CPMI como uma oportunidade para Anderson Torres expor toda a verdade. Deputados bolsonaristas avaliam que o depoimento à CPMI será a chance de Anderson Torres expor publicamente a sua defesa sobre o 8 de janeiro. Eu já venho falando isso há muitos dias. Bolsonaro sendo ouvido vai ser importante, Anderson Torres vai ser importante, e não à toa. A própria base de oposição votou a favor de que essas pessoas fossem ouvidas. Bolsonaro, Torres, Mauro Cid, enfim, General Heleno, Braga Neto. A direita não se preocupou em esconder nada. Agora, a própria mídia já se tocou, só não tem coragem de expor. Por que Lula está escondendo? Por que o governo está escondendo os depoimentos, as filmagens, as manifestações? O Gonçalves Dias, general, era quem estava lá dentro e quem estava no serviço. Não faz justificativa ele não ser ouvido. Então, é bem importante que sim, Anderson Torres vá, exponha todos os fatos e que isso seja amplamente divulgado. Se não pela mídia, pelo menos das pessoas independentes que vão acompanhar, vai ser televisionado, vai ser exposto no site da Câmara, do Senado. Cabe a você, cidadão brasileiro, estar fazendo o acompanhamento. Eu vou fazer o meu papel, trazendo o máximo de informações para vocês. Bora lá, vamos fazer uma matéria agora também do Estadão, tá? Uma análise do Estadão. O recado de Alcolumbre para Lula às vésperas da sabatina. Essa matéria é da Vera Rosa e vamos entender um pouco mais sobre isso. O Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, você deve lembrar dele. Lá nos primórdios, ele foi apoiador do presidente Bolsonaro. Depois rompeu com Bolsonaro. A base do Bolsonaro entende que foi um traidor, traiu Bolsonaro, se virou contra Bolsonaro e hoje é um braço direito do senador Pacheco e, via de regra, por tabela, de Lula também. Eles querem apoiar o Zanin para entrar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o Davi Alcolumbre é quem tem essa força de articulação, foi o responsável pela vitória do Pacheco lá no Senado como presidente do Senado. E aí o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, ele usou a seguinte negociação com o Lula. Quero cargos, ministérios, poder e mais poder, coisa normal que qualquer político faz, mas aí ele tem um pedido especial. Isso segundo a matéria do Estadão. Ele quer o cargo de ministro do STF para o presidente do Senado, Pacheco. Ele quer ter o Pacheco ao lado, dentro do STF, para blindá-lo. Ou seja, seria o advogado do Alcolumbre dentro do STF, assim como o advogado do Lula foi indicado agora. Pode ser que ele consiga isso, mas a briga tá feia porque o Alexandre de Moraes também tem as indicações dele para dentro do STF. Só que eu vou um pouco além. Eu entendo que, além disso, o Alcolumbre quer algo mais. Na minha visão, o Alcolumbre quer voltar para a presidência do Senado. Eu entendo que o Alcolumbre já está articulando com Lula o apoio da base do Lula, e também é lógico que vai articular com os demais senadores, ele que tem toda a competência e poder para isso, porque ele já foi presidente do Senado, ele quer voltar depois da função do Pacheco, e depois que Pacheco for encaminhado para o STF, ele quer se tornar o próximo presidente do Senado. Aí, meu amigo,
Lula domina de vez o sistema dentro do Senado. Se bem que já dominou, você sabe que dominou. E vai dominar de vez, e já dominou também o STF, vai estar STF e Senado. E aí é só questão de tempo até ver o que acontece com Lira. Vamos falar desse assunto aqui também, que já foi discutido no último editorial, mas a gente precisa discutir um pouquinho agora também. Matéria do Guilherme Amado, do Metrópolis. Alvo de Alexandre de Moraes, Marcos Duval pediu convocação do ministro na CPMI. É o seguinte, o Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal, ou autorizou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, que é do Espírito Santo. Tanto no gabinete, no apartamento funcional que ele tem em Brasília, como na casa também no Espírito Santo. A grande questão é que Marcos Duval foi um dos senadores que fizeram um requerimento para que Alexandre de Moraes fosse ouvido na CPMI. Eu já disse que é jogar para a plateia, uma vez que, por regra constitucional e por uma interpretação inclusive do próprio STF, os membros de cada poder, ou seja, os chefes de cada poder, não podem ser convocados para participar da CPMI. Assim como Lula não pode, o presidente da casa, o Pacheco, não pode, o Lira não pode e ministros do Supremo também não podem. Ou seja, é jogar para a galera, porque ele sabe que no final das contas não vai ser ouvido. Basta uma decisão do Supremo dizendo que Moraes não vai, e Moraes não vai. É a decisão do STF que interpreta a Constituição. Mas essa convocação de Moraes rendeu aí uma contrapartida, ou seja, um contra-ataque do Alexandre de Moraes contra o Marcos Duval. Pessoal, outra informação agora para vocês. Essa publicação foi feita pelo MBL, um grupo que sempre está fazendo críticas ao governo Lula, apesar de que muita gente que é da direita não tem muita credibilidade pelo MBL. Algumas coisas eu critico, algumas eu acho que são plausíveis e é assim. Eu sempre fui aberto e claro para vocês. Tem coisa que a esquerda faz que é melhor do que a direita. É raro, difícil, mas existe. Tem coisa que o MBL faz que é melhor do que a turma do Bolsonaro. É raro, difícil, mas tem. Então, a grande questão que eu digo para vocês é, você tem que analisar o fato em si. Não existem santos, não existem moralmente intactos dentro da política brasileira. Você já tem que aprender o jogo. É assim, infelizmente. E às vezes eles acertam com algumas coisas. Por exemplo, nessa crítica aqui, tá? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele resolveu fazer um discurso. E nesse discurso, digamos que ele fez uma piada gordofóbica. Adivinha contra quem? Flávio Dino. Exatamente. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi alvo e vítima das piadas de Lula. Lula falou que tinha comido para todo mundo, tinha comida para todo mundo lá. Só que para o Dino tinham que entregar pouca comida, ou seja, fazendo alusão óbvia ao peso do Flávio Dino, que está acima do peso, a gente sabe disso. É vista a olhos nus. Mas a forma que o Lula utilizou foi uma piada um tanto quanto jocosa, e não é a primeira vez que ele faz piada com o peso do Flávio Dino, com a gordura do Flávio Dino, o que pode sim ser configurado como uma piada gordofóbica. Mas olha só, por ter feito essa piada, o MBL fez uma analogia aqui bem interessante. E se essa piada fosse feita por um humorista qualquer? Se fosse o Léo Lins, por exemplo, ele seria cancelado por essa piada? A justiça já teria determinado alguma sanção contra ele? Aquela piadinha que ameaça botar alguns comediantes na cadeia é plenamente aceita em uma reunião ministerial. Alô, Léo Lins, você tem que virar ministro. Ou seja, é a única forma de não ser, digamos assim, convidado a mudar o seu pensamento, né? Afinal, tem uma piada que circula na internet, um vídeo que está circulando na internet, de um cara que fala que até que enfim ele aprendeu a fazer piada. É só ele fazer a piada com um certo símbolo na mão, aí ninguém vai persegui-lo. Agora, se esse símbolo mudar, é cadeia na certa. Não é isso? Vamos lá, trazer uma outra matéria para vocês aqui, ó, do blog do Jamildo, tá, pessoal? Seguinte, Coronel Feitosa, que é deputado estadual, ele
questiona a convocação de aliados de Bolsonaro na CPMI de 8 de janeiro, e uma das suas maiores críticas, que vale a pena a gente analisar ele, que é do PL do Distrito Federal, ele diz o seguinte, as suas falas foram: quem estava no cargo no dia 8 de janeiro, eles não convocaram, porque a maioria lá é governista. Aí querem esconder o Gonçalves Dias, aquele que pediu demissão depois que foi mostrada a imagem dele transitando no Planalto. O atual ministro da Justiça, que visitou a Maré, o Flávio Dino, que mentiu, ora ele diz que estava assistindo às cenas, ora diz que não estava no seu gabinete. Disparou o deputado. Então, houve uma reverberação muito grande por parte da oposição sobre o que aconteceu. Tanto que o próprio presidente da comissão, que é o Arthur Maia, falou que é um absurdo, é um escárnio, foi um tapa na cara da sociedade o governo ter se apoderado da CPMI e não ter convocado todos os ministros, os necessários, como por exemplo o Gonçalves Dias, que era quem estava lá, e descobriu-se depois ainda que pediu que a ABIN fraudasse documentos que foram entregues à própria Câmara dos Deputados. E aí o Arthur Maia disse que os requerimentos vão ser pautados novamente, e disse que enquanto eles não forem convocados, ele não para de pautar, Bora partir para a próxima matéria? Vamos lá. Dessa vez nós vamos falar de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, depois da parada LGBTQIA+, que aconteceu no estado de São Paulo, ele fez críticas sensatas à utilização de crianças dentro desse evento, que é um evento, lógico, que tem uma conotação mais sexual, e eu concordo plenamente, tanto que o Fernando Holliday fez manifestação no mesmo sentido, o Guto Zacarias, que também é deputado, fez manifestação no mesmo sentido, inclusive apresentaram um projeto de lei, Fernando Holliday, que é homossexual, pedindo que crianças não possam comparecer. E havia um levante aí na parada LGBTQIA+, que existem crianças trans. Isso aí foi alvo de críticas, inclusive pelo Nicolas Ferreira. E aí o Nicolas Ferreira fez uma postagem dizendo que ser homossexual, segundo a Bíblia, é pecado. E aí o deputado pediu que Nicolas Ferreira seja investigado e preso por fala homofóbica no Dia dos Namorados. Após a parada LGBTQIA+, o deputado federal publicou no seu Twitter que a homossexualidade é pecado. O Fábio Félix, que é do PSOL do Distrito Federal, pediu que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal investigue o parlamentar. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Bem clara. E esse assunto é polêmico, vocês sabem disso. A gente é a favor de que cada um seja feliz da forma que melhor lhe convier. Mas a questão de religiosidade é um assunto que vem sendo falado já há muito tempo. Essa questão da homossexualidade é tratada dentro da religiosidade da Bíblia. Tá na Bíblia. E aí o Nicolas fez uma defesa dizendo que é uma pauta religiosa e ele não vai mudar esse posicionamento. A grande questão é que se houver uma condenação do Nicolas Ferreira por isso, vai faltar cadeia pela quantidade de pastores, de cristãos, de evangélicos, de católicos que já falaram isso dentro, seja das suas redes sociais ou mesmo em pregações. Então, é um assunto um tanto quanto complexo demais para falar, mas querer criminalizar tudo na forma que foi é um tanto quanto complexo, talvez até banalize a luta dessa classe, que é justa. Existem assassinatos de pessoas LGBTQIA+, tem que ser um assunto de política pública, defesa deles, mas banalizar o assunto acaba tirando a força dessa classe. Foi o que falou também o deputado federal Fernando Holliday, foi o que falou também o Thiago Pavinato, que é também homossexual assumido. Bora lá, pessoal. A gente trouxe para vocês aquela informação sobre uma aberração aprovada na Câmara dos Deputados, que foi a aprovação de um projeto que criminaliza quem criticar políticos. E aí o deputado federal Paulo Bilinski, que votou contra esse projeto teratológico, essa aberração, escreveu o seguinte:
Eu votei contra este absurdo. Mesmo sendo atacado, entendo a importância da liberdade do cidadão como pilar da democracia. Comunista, como sempre, tem medo do povo e votou a favor. E aí ele colocou uma publicação do jornal O Antagonista, que diz que 80% dos petistas votaram a favor da PL, que torna crime discriminar políticos, ou seja, fazer críticas a políticos, impedir que se abra conta para eles ou para os próprios políticos e figuras publicamente expostas. Vale a pena a gente dar uma pausa nesse editorial aqui, nessa matéria, para colocar um ponto de vista de um internauta, que é o Alexandre Chinelato. Ele escreveu o seguinte: 2/3 dos deputados votaram a favor. Isso prova que, seja esquerda, centrão ou direita, político une para sim blindar. Às vezes eu fico pensando onde foi que erramos para chegar no nível que estamos hoje, onde os próprios políticos definem os seus salários. Os próprios políticos definem os seus direitos. Os próprios políticos eliminam os seus deveres. E nós, cidadãos brasileiros, que pagamos o salário desses políticos, estamos chegando a um nível tão estarrecedor que não podemos sequer criticar. Onde nós vamos parar se continuar dessa maneira? Onde a gente irá? Por fim, mas não menos importante, uma matéria do Antagonista. Lula ontem, em uma declaração nos ministérios, de novo, chamou o agronegócio para a briga. Ou seja, na tentativa de se aproximar, ainda criou uma lacuna maior com o agronegócio. Falou o seguinte sobre o agro: o problema deles conosco é ideológico, diz Lula sobre o agronegócio. Cá entre nós, também pudera. O cara fala em invadir terra, fala em fortalecer invasor de terra numa manifestação absurda. Segundo ele, não precisa mais invadir terra, é só o INCRA definir que aquela terra é improdutiva que eles vão invadir. Gente, é lógico que a briga entre o agro e Lula é ideológica. O agro quer produzir, quer ganhar dinheiro e quer que a nação ganhe com isso também, porque o livre mercado faz com que a nação ganhe mais dinheiro. E aí o que eles querem? Colocar na mão de pessoas ineficientes que não têm a mesma habilidade em trazer dinheiro para dentro do país através de invasão de terras. É lógico que é ideológico. O Antagonista escreveu o seguinte: Lula, do PT, afirmou nesta quinta-feira, dia 15, em entrevista para rádios de Goiás, que o problema do agronegócio com o governo é ideológico, sem ter relação com temas econômicos, por exemplo. O próprio UOL, que é um editorial que costuma ser mais ameno com o governo Lula, para não falar, passa pano, tá? Eu fui tranquilo. Eu passei pano pro UOL agora, tá? Vocês entenderam o sentido da coisa aqui, né? Eu passei pano pro UOL, porque na verdade o UOL passa pano pro Lula. Na verdade, o próprio UOL, que é acostumado a ser benevolente com Lula, fez críticas. O colunista Kennedy Alencar disse o seguinte: Lula generaliza o agro, pede a oportunidade e tem que ser mais cauteloso como presidente. Ou seja, Lula perdeu uma boa oportunidade de ficar calado mais uma vez. Perde o apoio do agro, perde o apoio de um dos setores que é o mais pulsante da economia brasileira. E ainda tem um bando de jornal aí que diz que a economia está bombando, né? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros com o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá difícil acreditar em economia bombando, tá certo? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com você, trazer mais conteúdo, trazer mais informação. Se você está gostando, coloca no comentário que está gostando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprimorar para vocês. Lembrando, a gente está sempre tentando trazer o nosso, vamos dizer assim, a nossa pegada mais opinativa, tá? Mas a gente está tentando alcançar mais matérias.
Sim, tem muita matéria. O Brasil não tá andando, ele está capotando. Então a gente precisa alcançar um pouco mais de matérias para que você fique antenado, atento, aceso ao que está acontecendo no nosso Brasil. Combinado? Obrigado por tudo. Se gostou, dá uma força, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Confere se está inscrito, talvez você nem tenha inscrito. Nossa meta, chegar a 1.400.000 seguidores. Bora para cima. Grande abraço, fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta às 9 horas. Eu estou aqui com vocês, pronto para te manter bem informado. Abraço.